Oi, gente, tudo bom? E vamos falar sobre uma grata surpresa que eu tive esse mês. Eu não esperava, de verdade. Coloquei esse livro em 2 desafios. No desafio 52 Semanas Literárias e no Mutirão Desencalha. E eu fui arrebatada. Eu tô falando de O Beijo da Neve, da Babi Assett, que foi o primeiro livro que eu li com algum esporte realmente relacionado, né? A gente vai conhecer a Nina, que é uma patinadora no gelo. E ela tem cerca de 16, 17 anos quando a história começa. E ela tem um ídolo. Um ídolo, assim, que ela queria muito conhecer, que ela queria muito ter a oportunidade de conversar com ele. E para isso, quando ele vai se apresentar no campeonato e ela vai ser na cidade dela, ela consegue um passe para a área de imprensa. E só queria ali, tipo, tirar uma foto, dar um presente e ter essa lembrança, ter essa recordação, ter tudo. Só acontece que na hora em que isso acontece, a hora que ele e a dupla dele estão passando ali nos corredores, ele tá aparentemente extremamente irritado com algo que aconteceu, ninguém sabe direito. E ela entrega o presente pra ele, ele recebe, e quando ela ia falar com ele, qualquer coisa, ela é empurrada e ela acaba caindo nos braços dele. Acontece que isso vai parar em todas as redes sociais, ela vira uma fã louca, ela não consegue se livrar disso durante muitos anos. Os bons anos se passam e ela parou de patinar por diversos problemas. Ela teve uma lesão no joelho, depois a irmã dela foi diagnosticada com leucemia, então ela ficou uns 3 anos mais ou menos ali, sem patinar, sem nada e sem se envolver nesse universo. Pra sair, pra comemorar um ano de aniversário da vida nova da irmã dela, ela bolam um desafio. Elas vão numa casa noturna e ali elas têm que beijar todos os caras que elas quisessem. Então vai ela, a Nina, a irmã e o Raf, que é o melhor amigo da Nina. E a Nina não é esse tipo de pessoa, ela nunca fez isso na vida dela, mas ela acaba aceitando, porque afinal de contas foi um pedido da irmã e ela vai entrar na brincadeira. E elas vão nessa casa noturna super concorrida na cidade. E uma fica contando ali quantos caras já ficou e tudo. Até que uma hora a Nina tá na pista de dança e tá ali, um cara se aproxima e ela, já tô aqui mesmo, então vamos. E ela fica alucinada por ele. E pelo jeito dele ali, pelo que é contado pra gente, ele também fica alucinado. Chega até a rolar um convite pra sair dali e ir pra outro lugar, mas a Nina recusa e vai continuar a vida dela e pronto. Mais um tempo se passa, cerca de um ano e pouco, e ela consegue um emprego numa mansão pra ser babá de 2 crianças por alguns finais de semana, e o valor que iriam pagar pra ela seria o suficiente pra ela ter dinheiro para bancar os seus treinos, os figurinos e tudo, para que ela volte a competir. E competir em dupla. E dessa vez quem seria a dupla dela seria o Raf. Então tava tudo muito bem organizado, tudo muito ali dentro do que todo mundo queria. Mas ela vai ter uma surpresa. E essa surpresa tem nome e sobrenome. Ela vai encontrar nada mais, nada menos do que com o Elian, que é o rei do gelo. Quando ela descreve o Elian pra gente, logo no começo da história, ela descreve ele como se ele fosse um personagem de ACOTAR. Então, ele é o rei do inverno. E ela descreve ele exatamente como um dos personagens, e ela é fissurada por livros de fantasia, por Tolkien, Sarah J. Maas, todo esse negócio que a gente conhece e que a gente também ama. Então rola uma identificação muito grande com ela, né? E ela
vai conhecer o seu então patrão, que é nada mais, nada menos do que o Elian, o seu crush more, o cara que conseguiu destruir a reputação dela assim. E ele não entende por que ela detesta tanto ele. Mas o objetivo ali é cuidar de duas crianças, que são irmãos do Elian, que perderam o pai e a mãe há pouco tempo. E então, ela aceita o trabalho, afinal de contas, $1.000 por final de semana é muito dinheiro para trabalhar 2 dias ali. E ela pensa e foca no bem das crianças e no dinheiro que ela vai receber. Que tudo indica, eles não iriam se encontrar, não iria rolar muita convivência. Mas o destino tem uma maneira ali peculiar de brincar com as pessoas. E eles vão sim se encontrar mais do que gostariam, principalmente porque o Elian precisa de uma ajuda. Uma ajuda muito importante porque ele tá correndo o risco de perder a guarda dos irmãos. Então ele precisa da Nina para provar que o ambiente onde os irmãos estão inseridos é extremamente saudável. E ele vai fazer uma proposta que é um casamento falso, que pra mim é uma das melhores coisas. Mas assim que é proposto esse casamento falso, a gente já sabe que tanto o Elian quanto a Nina tem ali uma atração mútua e enorme. E o Elian promete, então, que em troca disso, que ele ia contratar os melhores técnicos, que ela não ia se preocupar com lugar para treinar, que ela não ia precisar se preocupar com nada disso, que ela ia poder competir e alcançar os sonhos dela, sem que ela precisasse se preocupar com dinheiro. Ela ia poder se dedicar exclusivamente a essas coisas, né? E a hora que o processo acabasse, ele tivesse com a guarda dos irmãos, eles se separariam e estaria tudo bem. E ela topa, porque de verdade é uma proposta irrecusável. E a gente já sabe que ela é apaixonada por ele e que ele é apaixonado por ela. Então a gente sabe pra onde essa história vai caminhar. Só que o Elian é um cara extremamente quebrado. Ele passou por muita coisa. O pai dele era um manipulador nato. Ele foi levado a acreditar que ele era louco, que ele era perigoso, violento. Como o pai dele supostamente vinha de uma família com muitas posses, ele foi levado a acreditar nisso. Então, depois da fatídica foto ali, aconteceu algo que ninguém previa, né? A ex-namorada do Elian, que também era a sua dupla, foi de arrasto pra cima. Ela tirou a própria vida. E o Elian foi arrolado como culpado, que ele que provocou ela pela maneira como ele era. E ele chegou a acreditar nisso, então ele sumiu por 5 anos. E durante esses 5 anos ele não apareceu em lugar nenhum. Ele só voltou à mídia por causa dos irmãos. E ele faria de tudo por esses irmãos. Só que a Nina percebe que ele precisa de uma ajuda para entender como chegar perto dos irmãos. Ele tem um irmão de 8 anos, o Robert, e a Jules, que tem 6 anos, que é uma fofurinha. E pra ela tudo é muito fácil, tudo é muito lindo, né? Mas o Elian nunca tem tempo, ele nunca saiu com essas crianças pra patinar, ele nunca fez nada disso. E ela pouco a pouco vai mostrando pra ele o caminho para que ele possa fazer parte da vida dos irmãos de uma maneira saudável e de uma maneira gostosa, e que não precisa ter tantas regras, não precisa ter tanta coisa ali, né? Ele tem que permitir que essas crianças sejam crianças. E as coisas vão se desenrolando e tudo mais. O Raf se machuca, e para isso a pior coisa que poderia acontecer, ele não vai se recuperar a tempo do campeonato. Então, enquanto eles não desenrolam um novo parceiro ou não sabem o que vão fazer, a Jules começa a treinar com um outro cara, um babaca de marca maior. Mas eu preciso agradecer esse babaca de marca maior, porque se não fosse esse babaca, as coisas não iriam se desenrolar da maneira como se desenrolaram. Acontece que o Elian morre de ciúmes desse cara. A Nina também não fica nada confortável com ele. E só que vamos treinar, né? Por mais que seja absurdo, vamos treinar. Um dia ela tá saindo do ringue de patinação, ficou um pouco mais ali.
Os dois já estavam publicamente noivos, né? Pelo menos ali pras famílias e tudo. Já eram um casal desse esporte. Então já tava tudo amarradinho, né? Já tinham tido brigas e discussões como se eles fossem um casal de verdade, que eles não eram. E esse cara simplesmente ataca a Nina. E a Nina não consegue sair do lugar porque o carro dela simplesmente não pega. E ela liga pro Elian, o Elian não atende, o Raf tá muito longe, então ela fica ali meio perdida na situação, até que o Elian chega e é o herói do dia, e aí finalmente eles conseguem conversar um pouco e tentar entender quem eles são, né? Mas ainda não é o final que a gente gostaria. Vai passar mais um tempo, eles ainda vão ter mais algumas brigas. O Elian vai ter que aprender a conversar, porque além de tudo isso, ele não consegue se comunicar propriamente como deveria. Mas, gente, que final. Vou falar que teve uma hora que eu fiquei com muita raiva da Nina e entendo o ponto de vista dela. Entendo porque ela fez isso, eu não faria de maneira diferente. Mas, gente, a vontade que me dava de pegar os dois e dar com a cabeça dos dois na parede e falar: gente, pelo amor de Deus, vocês não estão enxergando, o negócio tá na cara de vocês. Tá na cara de vocês, sentem, por favor. Conversem, né? E vamos resolver isso aí? Porque vocês têm muita coisa pra pôr em dia. Mas quando essa conversa finalmente acontece, gente, é tão lindo. Mas tão lindo. Gente, o Elian voltou a patinar por ela. Ele não tinha a menor pretensão de voltar a fazer isso. Ele voltou a patinar por ela. Então, só isso. Não existe prova de amor maior do que o cara resolver voltar a fazer algo apenas pela mulher que ele ama. Então, chuchuzinho, perfeito, maravilhoso. Esse livro é completamente maravilhoso, sem defeitos, e agora fiquei viciada na autora, então provavelmente teremos mais resenhas dos livros dela por aqui. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo.